registro oficial no arquivo do Exército Imperial guarda um segredo que o tempo não conseguiu apagar totalmente. Na gaveta de documentos extraviados da província do Rio de Janeiro, uma página específica conta uma história de sangue e silêncio. A página 142 possui uma mancha de café circular e um rasgo que não foi acidental, mas deliberado. Ali, onde deveria constar o nome de Frederico de Alencar, herdeiro legítimo das terras de Itaperuna, há um vácuo preenchido às pressas. Em seu lugar, em uma caligrafia trêmula e apressada, alguém escreveu apenas um nome: Bento, sem sobrenome, sem linhagem, sem árvore genealógica que o protegesse das garras do destino. Bento era apenas uma peça de reposição, um homem descartável enviado para morrer nas trincheiras do Paraguai em 1864. O escândalo que vamos revelar hoje começa aqui no Brasil, em uma época onde o sangue dos invisíveis era a tinta dos poderosos. Naquele tempo, a honra de uma família valia mais do que a vida de 100 homens. E o barão de Itaperuna sabia disso muito bem. Inscreva-se no canal para garantir que histórias como a de Bento nunca mais sejam apagadas dos registros oficiais. Bento não era um homem comum, embora o sistema tentasse reduzi-lo a um simples número de inventário. Com quase 2 metros de altura, sua presença física era um lembrete constante de uma força que as correntes não podiam conter. Ele possuía uma capacidade silenciosa e quase sobrenatural de ler o terreno, uma inteligência cartográfica que desafiava a lógica. Enquanto os oficiais de academia se perdiam em bússolas e cálculos imprecisos, Bento sentia o cheiro da água e a inclinação do solo. Ele conseguia prever onde a lama cederia e onde o inimigo esconderia sua artilharia pesada. Enquanto isso, nos salões luxuosos da corte, o barão de Itaperuna brindava com a elite imperial, celebrando o suposto heroísmo do filho. Mas a verdade era um veneno guardado a 7 chaves dentro da mansão da família, em Petrópolis. O herdeiro Frederico, o nome que constava nos jornais como um bravo voluntário da pátria, nunca sentiu o cheiro da pólvora. Ele estava escondido em um sótão escuro, vivendo como um prisioneiro de luxo, para evitar o recrutamento que ele tanto temia. O barão havia comprado o silêncio de muitos, mas precisava de um corpo para colocar no lugar do filho nas frentes de batalha. Bento foi o escolhido não apenas pela sua força, mas pela sua aparente falta de voz na sociedade da época. A traição foi selada com um aperto de mão frio e uma promessa que o barão jamais teve a intenção de cumprir. Ele prometeu a Bento uma carta de alforria assinada e registrada em cartório, caso ele retornasse vivo da guerra. Era uma promessa vazia, um pedaço de esperança jogado a um homem que o barão acreditava que jamais veria o Rio de Janeiro novamente. Ninguém esperava que um homem enviado para as missões mais suicidas pudesse sobreviver ao cerco brutal de Humaitá. Mas Bento não apenas sobreviveu. Ele se tornou uma lenda viva entre os soldados que lutavam lado a lado com a morte. Ele se tornou o líder informal de um destacamento de linha que o batizou com um nome que causava temor: o Gigante das Trincheiras. Bento não usava galões de ouro, não tinha medalhas no peito e não recebia saudações formais dos seus superiores. No entanto, os coronéis e generais dependiam do seu instinto animal para não serem dizimados pela artilharia paraguaia. O registro militar oficial ia sendo preenchido com atos de bravura que o Estado, de forma fraudulenta, atribuía ao nome de Frederico. Enquanto Bento carregava canhões que exigiam a força de 4 homens, a fama do herdeiro covarde crescia na capital. Ele traçava rotas de fuga por pântanos que os mapas imperiais simplesmente ignoravam, salvando centenas de vidas brasileiras. Cada vida que Bento salvava era mais um prego no caixão do segredo que o barão tentava proteger a todo custo. A cada relatório de bravura que chegava ao Rio de Janeiro, o pânico do barão de Itaperuna aumentava em silêncio. Ele percebeu que Bento não era apenas um substituto. Ele era uma evidência ambulante de um crime de lesa pátria. A Guerra do Paraguai foi um moedor de carne que não distinguia entre o justo e o injusto, mas Bento parecia imune ao ferro. Ele atravessou os anos de conflito, acumulando cicatrizes que contavam a história que os livros oficiais se recusavam a escrever.
Em 1870, quando os canhões finalmente silenciaram e o Tratado de Paz foi assinado, o verdadeiro conflito estava apenas começando. Bento iniciou sua jornada de volta, não como o escravizado que saiu, mas como um veterano de 6.000 mortes. Ele trazia consigo algo mais valioso do que qualquer condecoração de metal: o reconhecimento de quem realmente esteve lá. Antes de deixar o campo de batalha, algo inesperado aconteceu, algo que o barão de Itaperuna nunca poderia ter previsto. O general Osório, em um gesto de reconhecimento à bravura extrema daquele soldado sem nome oficial, escreveu um documento. Era uma carta de liberdade, selada com o sinete do comando militar, reconhecendo os serviços prestados à pátria pelo verdadeiro soldado. Aquele papel era a prova da fraude, o documento que transformava o barão de um nobre em um criminoso comum. Para Bento, era o passaporte para a dignidade. Para a família Alencar, era uma sentença de morte social e política. Inscreva-se no canal agora, do Brasil, para não perder o desenrolar desta investigação que o tempo tentou enterrar. Bento começou sua caminhada de volta para a província do Rio de Janeiro, atravessando estradas que ele agora conhecia como a palma de sua mão. Ele não tinha pressa, pois sabia que a verdade é uma força que, uma vez desencadeada, não pode ser contida por paredes de mármore. Enquanto isso, na fazenda Itaperuna, o barão recebia as notícias do retorno dos batalhões com um suor frio que não era causado pelo calor. Ele sabia que Bento estava vindo e que ele não aceitaria o silêncio como pagamento pelos seus anos de sacrifício. O barão não era um homem de hesitar quando sua posição de poder era ameaçada por aqueles que ele considerava inferiores. Ele não buscou a proteção da lei, pois a lei era exatamente o que ele havia violado com sua farsa covarde. Em vez disso, ele recorreu ao aço e à violência bruta que mantinha a ordem nos rincões mais escuros da província. 12 homens foram convocados para uma reunião secreta nos fundos da cocheira, homens conhecidos por não terem alma. Eram capangas, jagunços e desertores que viviam da sombra e do sangue, atraídos pelo ouro do barão e pela promessa de impunidade. A ordem dada pelo barão foi curta e definitiva. O documento deveria ser queimado e o gigante deveria desaparecer. Ele não queria apenas a morte de Bento. Ele queria o apagamento total de qualquer rastro que o ligasse à Guerra do Paraguai. O plano era interceptar Bento na estrada de acesso à fazenda, em uma curva estreita onde o rio Paraíba do Sul ruge mais forte. Lá a correnteza levaria os segredos, os corpos e as mentiras para o fundo lamacento do leito do rio. Os 12 capangas se posicionaram ao entardecer, escondidos na vegetação densa, esperando pelo homem que eles achavam ser apenas um ex-escravizado. Eles tinham garruchas carregadas, facões afiados e a arrogância de quem acredita que a superioridade numérica vence qualquer batalha. O que aqueles homens não sabiam é que Bento não era mais a mesma pessoa que havia deixado aquelas terras 6 anos antes. Ele não era mais o homem que baixava a cabeça diante do chicote ou que temia a escuridão da noite. Bento era um veterano que aprendeu a ler o movimento das sombras e o som de uma respiração presa a metros de distância. Ele caminhava pela estrada, carregando apenas uma pequena sacola e a carta de General Osório guardada junto ao peito. Quando ele se aproximou da curva do rio, o silêncio da mata foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Os pássaros haviam parado de cantar e o vento parecia carregar o cheiro metálico do óleo das armas escondidas. Bento parou por um segundo, fechou os olhos e sentiu a geometria do terreno ao seu redor, exatamente como fazia nas trincheiras. Ele percebeu o posicionamento de cada um dos 12 homens antes mesmo que o primeiro gatilho fosse puxado. A emboscada, que deveria ser uma execução rápida, estava prestes a se tornar o maior pesadelo que aqueles capangas já enfrentaram. O primeiro tiro rasgou o silêncio, mas Bento já não estava onde a bala deveria atingir. Ele se moveu com uma agilidade que desmentia seu tamanho colossal, mergulhando na escuridão que era sua aliada. Os capangas, confusos pela rapidez do alvo, começaram a atirar uns contra os outros no meio da vegetação fechada. Gritos de dor e confusão ecoaram pelas margens do rio Paraíba do Sul, enquanto o gigante das trincheiras iniciava sua resposta. A noite não pertenceria ao barão,
nem aos seus 12 mercenários, mas ao homem que sobreviveu ao inferno para buscar justiça. Um a um os homens do barão começaram a ser engolidos pelo mato, como se a própria terra estivesse cobrando uma dívida antiga. Bento não usava armas de fogo. Ele usava a força bruta e o conhecimento tático de quem sabia que o medo é o melhor aliado. O rio Paraíba do Sul, que deveria esconder o corpo de Bento, começou a receber os corpos daqueles que tentaram pará-lo. A água, sob a luz da lua, começou a mudar de cor, tornando-se um testemunho límpido da violência que ali ocorria. O barão de Itaperuna, em sua casa grande, ouviu os ecos distantes dos tiros e sorriu, acreditando que seu problema estava resolvido. Mas ele não sabia que naquela noite o rio Paraíba do Sul ficaria vermelho com o sangue de seus próprios cães de guarda. O silêncio que se seguiu ao massacre nas margens do Paraíba do Sul era mais pesado do que o som dos disparos. O cheiro de pólvora queimada se misturava ao odor metálico do sangue que escorria para a terra batida. Bento estava parado no centro da estrada. Sua respiração era um chiado abafado que cortava a quietude da noite. Ele sentia o calor do próprio sangue escorrendo pelo antebraço, onde uma bala de raspão havia deixado sua marca. Mas para um homem que sobreviveu ao inferno de Curupaiti, aquela ferida era apenas um lembrete de que ele ainda estava vivo. Ao seu redor, o destino dos 12 capangas estava selado pelo erro fatal de subestimar um veterano de guerra. Alguns jaziam imóveis na lama, enquanto outros haviam sido engolidos pela correnteza impiedosa do rio. Bento não sentia prazer na vitória. Ele sentia apenas o peso da traição que o aguardava no final daquela estrada. O barão de Itaperuna achava que o silêncio era uma mercadoria que poderia ser comprada com balas de chumbo. Ele não fazia ideia de que a morte de seus homens era apenas o prefácio de uma queda muito maior. Bento caminhou até a beira da água e lavou o rosto, sentindo o frio do rio tentar acalmar a febre de seus pensamentos. Ele buscou no bolso interno de sua túnica gasta o documento que o general Osório lhe entregara no Paraguai. O papel estava seco, protegido por uma camada de couro e pelo próprio corpo do gigante das trincheiras. Aquelas linhas escritas à mão valiam mais do que todas as terras que o barão possuía na província. Mas Bento sabia que no Brasil de 1870, a palavra de um homem negro era frequentemente enterrada antes mesmo de ser ouvida. Enquanto isso, a 3 quilômetros dali, as luzes da casa grande da fazenda Itaperuna brilhavam com uma intensidade hipócrita. O barão servia o melhor vinho do porto para o juiz de paz e para o delegado regional, celebrando antecipadamente. Ele sorria, limpando o suor da testa com um lenço de seda pura, acreditando que o perigo havia sido removido. Meu filho, Frederico, será lembrado como o maior herói que estas terras já produziram, dizia ele entre risos. O herdeiro covarde, escondido atrás de uma cortina de veludo, evitava olhar nos olhos dos convidados para não revelar o tremor em suas mãos. A farsa estava montada com a precisão de uma peça de teatro, onde cada convidado tinha um papel a cumprir no esquecimento. O barão já havia preparado o discurso para o dia seguinte, onde lamentaria o desaparecimento de um fiel servo no caminho de volta. Ele tinha o poder, ele tinha o ouro, e ele tinha a influência para reescrever a história conforme sua conveniência. Mas o que ele não tinha era o conhecimento da resistência física de um homem forjado no fogo da artilharia pesada. O barão acreditava que a noite esconderia seus crimes, sem saber que a escuridão estava trazendo a verdade de volta para sua porta. Bento não buscou refúgio na mata, nem fugiu para um quilombo distante, como o barão esperava que um sobrevivente fizesse. Ele usou as táticas de reconhecimento que aprendeu nos pântanos paraguaios para se aproximar da vila, sem ser detectado. Cada passo era calculado, cada ranger de galho era evitado com a perícia de quem já caçou sob o olhar de atiradores de elite. Ele via as patrulhas enviadas pelo delegado, homens que deveriam proteger a lei, mas que serviam apenas ao senhor da terra. Bento percebeu que a justiça não viria de um tribunal convencional, pois o juiz estava bêbado na mesa do seu inimigo. Sua mente viajava de volta para as trincheiras, onde o sangue não escolhia sobrenome para tingir o uniforme de vermelho. Ele se lembrava do cheiro da terra molhada de Humaitá
e do som dos homens implorando por água antes do último suspiro. Lá, ele era o gigante. Lá, ele era o homem que carregava o destino do batalhão em seus ombros largos. Agora, em sua própria terra, ele era tratado como uma sombra indesejada, um erro administrativo que precisava ser apagado. A indignação queimava em seu peito com mais força do que qualquer ferimento causado pelos capangas do barão. Inscreva-se no canal agora para acompanhar como Bento transformou sua dor em uma arma contra o sistema corrupto do Império. A história que você está ouvindo não é apenas sobre um homem, mas sobre a verdade que sobrevive quando todos tentam matá-la. Comente abaixo. Você acredita que a justiça pode ser alcançada quando quem faz as leis é o próprio criminoso? Assista até o final, pois o que Bento fará a seguir mudará para sempre o registro histórico da província do Rio de Janeiro. A investigação continua, e cada detalhe deste caso revela as fendas profundas na estrutura de poder do antigo Brasil. Bento passou a noite escondido no antigo cemitério de escravizados, um lugar que o barão e seus homens evitavam por puro medo supersticioso. Entre as cruzes de madeira podre e o mato alto, ele preparou seu plano para o confronto final que ocorreria ao amanhecer. Ele não usaria a força física para esmagar o barão, embora pudesse fazê-lo com apenas uma das mãos. Ele sabia que a queda de um gigante como o barão de Itaperuna exigia algo mais letal do que o aço, a exposição pública. Bento começou a escrever, com um pedaço de carvão e restos de papel, mensagens que seriam entregues aos veteranos que viviam na vila. Eram homens que lutaram ao seu lado, homens que sabiam que Frederico de Alencar nunca pisou no solo do Paraguai. Eram soldados esquecidos pelo Estado, mas que ainda guardavam o código de honra aprendido no campo de batalha. Bento sabia que o barão controlava as autoridades, mas ele não podia controlar a memória coletiva de quem sentiu o frio do aço. Ao amanhecer, a vila acordou com uma movimentação estranha, um sussurro que corria pelas senzalas e pelas tabernas. O boato de que o gigante das trincheiras estava vivo e trazia provas da covardia do herdeiro começou a se espalhar como fogo em palha seca. O barão, alheio ao que acontecia nas ruas, ordenou que os preparativos para a cerimônia de boas-vindas fossem acelerados. A praça central estava sendo decorada com bandeiras do Império e flores colhidas nos jardins da fazenda. O coreto foi limpo para que o juiz de paz pudesse proclamar as glórias do jovem Frederico diante de toda a população. Frederico, tremendo dentro de sua farda impecável, bebia conhaque escondido para tentar acalmar os nervos que ameaçavam traí-lo. Ele sentia que algo estava errado, um peso no ar que não vinha apenas da umidade matinal da região. Mantenha a cabeça erguida, seu tolo, sibilou o barão no ouvido do filho, apertando seu ombro com força excessiva. O gigante está morto e enterrado no fundo do rio, e com ele morreu qualquer prova da nossa pequena substituição. O barão acreditava piamente na eficácia de seus assassinos, pois nunca um homem havia retornado daquela curva do rio. Ele não contava com a inteligência tática de Bento, que havia usado os próprios corpos dos capangas para criar uma trilha falsa. Enquanto o barão subia ao coreto sob os aplausos da elite local, Bento já estava posicionado na entrada da praça. Bento não estava escondido. Ele estava parado à vista de todos, usando sua túnica militar rasgada e manchada de sangue seco. Sua altura imensa fazia com que ele se destacasse como uma torre de verdade em um mar de mentiras e falsidade. As pessoas começaram a se afastar, abrindo um corredor humano enquanto o gigante avançava em direção ao centro da cerimônia. O silêncio caiu sobre a praça de forma abrupta, como se o tempo tivesse parado para testemunhar o encontro entre a honra e a infâmia. O barão, ao ver aquela figura emergindo da multidão, sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-o pálido como um cadáver. O juiz de paz parou de ler o discurso, sua voz falhando enquanto olhava para o homem que deveria estar morto. Frederico quase desmaiou, suas pernas vacilaram e ele precisou se segurar no corrimão para não cair diante de todos. Bento não disse uma palavra. Ele apenas caminhou com uma calma glacial, cada passo ecoando como uma batida de tambor de guerra. Ele não carregava armas, mas em sua mão direita
ele segurava o documento com o selo do general Osório. A multidão começou a murmurar nomes. É eles, o gigante, o verdadeiro herói de Curupaiti. O barão recuperou a voz, mas ela soou estridente e desesperada, revelando a rachadura em sua armadura de poder. Prendam este homem. Ele é um desertor, um escravizado fugitivo que roubou documentos oficiais, gritou ele para o delegado. Mas o delegado hesitou, olhando para Bento e depois para os veteranos que começavam a se agrupar atrás do gigante. Eram homens com braços faltando, com cicatrizes no rosto e com um olhar que dizia que eles não aceitariam mais ordens da Casa Grande. A tensão na praça era como uma corda esticada ao máximo, pronta para romper e chicotear quem estivesse por perto. Bento finalmente parou diante do coreto e levantou o documento, estendendo-o em direção ao escrivão da vila, um homem conhecido por sua retidão. Leia, disse Bento, com uma voz profunda que parecia vir das profundezas da terra, silenciando até o vento. Leia para que todos saibam quem sangrou nas trincheiras e quem se escondeu nos sótãos de Petrópolis. O escrivão, com as mãos trêmulas, pegou o papel e começou a analisar o selo de cera e a caligrafia inconfundível do general. O barão tentou avançar para tomar o documento, mas foi impedido pelo olhar de um antigo sargento que estava ao lado de Bento. A verdade estava prestes a ser proclamada em praça pública e não havia ouro no mundo que pudesse impedir aquele som. O barão de Itaperuna percebeu naquele instante que sua linhagem estava prestes a ser arrastada pela lama da vergonha nacional, mas ele ainda tinha uma última carta na manga, um segredo que poderia mudar o destino de Bento de herói a condenado. Ele olhou para o delegado e deu um sinal imperceptível, um comando que já havia sido planejado caso tudo desse errado. O que aconteceria a seguir não estava nos mapas, nem nos livros de história, mas nas sombras daquela pequena vila fluminense. A justiça estava próxima, mas o perigo nunca esteve tão perto de silenciar Bento de uma vez por todas. Inscreva-se no canal para não perder a conclusão desta saga épica de coragem e traição no Brasil Imperial. O próximo capítulo revelará o que aconteceu quando o gatilho foi puxado novamente naquela manhã de sol. Você está assistindo à investigação do caso Bento, o gigante das trincheiras, aqui do Brasil. A pergunta que fica no ar é: a verdade é suficiente para derrubar um império de mentiras? O sol do meio-dia batia implacável sobre a praça, fazendo o metal das armas brilhar com uma intensidade perigosa. Bento permanecia imóvel no centro do corredor humano, como uma estátua de ébano desafiando a gravidade e o medo. Ele sentia o cano da arma apontado para suas costas, vindo da direção dos telhados coloniais que cercavam a praça. Mas o gigante das trincheiras não era um alvo fácil. Ele era um mestre em antecipar o momento exato do disparo. Ele sabia que se o gatilho fosse puxado, a vila de Itaperuna se tornaria o cenário de um massacre que ninguém poderia abafar. Inscreva-se no canal agora, do Brasil, para testemunhar o desfecho final desta história, que o poder tentou apagar por mais de um século. O silêncio na praça era tão profundo que o som do papel sendo desdobrado pelo escrivão pareceu um trovão. O barão de Itaperuna estava com os dentes cerrados, sua mão direita tremendo visivelmente enquanto esperava pelo tiro que não vinha. O delegado, percebendo que os veteranos de guerra estavam fechando o cerco ao redor de Bento, hesitou em dar a ordem final. Aqueles homens que voltaram do Paraguai com menos membros e mais cicatrizes não eram camponeses desarmados. Eles eram soldados que reconheciam em Bento o comando que o salvou da morte certa nos pântanos de Humaitá. O escrivão pigarreou, limpou as lentes dos óculos e começou a ler o documento em voz alta, sua voz ecoando pelas paredes da igreja. Pelo presente instrumento, o comando das forças imperiais reconhece a bravura excepcional do soldado Bento, começou ele, cujas ações sob fogo intenso garantiram a sobrevivência do 10º Batalhão de Voluntários da Pátria. A multidão soltou um suspiro coletivo ao ouvir o nome de Bento associado diretamente às vitórias que o barão atribuía ao filho. O documento detalhava as coordenadas, as datas e os atos heróicos que Frederico jamais poderia ter realizado. O referido soldado, continuou o escrivão,
Atuou sob o nome de Frederico de Alencar, em virtude de uma substituição forçada. Este comando, ciente da fraude, declara Bento um cidadão livre e condecorado por mérito de guerra, sob selo do general Osório. Nesse momento, o pânico tomou conta do coreto, e o barão percebeu que sua fortuna não poderia comprar o silêncio de um exército. Frederico, o herdeiro covarde, caiu de joelhos, escondendo o rosto com as mãos enquanto o choro da vergonha o consumia diante de todos. A farsa do alistamento forçado e da falsidade ideológica estava exposta como uma ferida aberta no meio da vila. O barão, em um último ato de desespero, tentou sacar uma pequena pistola escondida sob seu casaco de seda. Ele não mirava mais no documento, nem na multidão. Ele mirava na vida daquele que destruiu seu prestígio secular. "Você não sairá vivo desta praça, seu escravo maldito", gritou o barão, com a voz embargada pelo ódio e pela ruína. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, a mão pesada de um antigo sargento desceu sobre seu braço como uma prensa de ferro. A arma disparou para o alto, o som ecoando como o sinal do fim de uma era de impunidade absoluta. O delegado, percebendo que o poder do barão havia evaporado, ordenou que seus homens baixassem as armas. A autoridade local sabia que, se tentasse proteger o barão naquele momento, a vila seria incendiada pela fúria popular. O juiz de paz, que antes brindava com o criminoso, agora se afastava dele, como se a desonra fosse uma doença contagiosa. Bento caminhou lentamente até o coreto, subiu os degraus e parou diante do barão, que agora estava algemado. Ele não levantou a mão para bater. Ele apenas olhou nos olhos do homem que tentou enviá-lo para a morte. "A liberdade que o senhor prometeu era mentira", disse Bento, com uma calma que gelou os ossos de quem ouvia. "Mas a liberdade que eu conquistei com o meu sangue é uma verdade que o senhor nunca poderá queimar." Bento então pegou a medalha falsa que estava no peito de Frederico e a jogou no chão, pisando nela com sua bota militar. O som do metal sendo esmagado foi o veredito simbólico de um julgamento que a história oficial tentaria esconder. O gigante das trincheiras não era mais uma propriedade. Ele era, por direito e por fato, o maior herói de Itaperuna. A queda da família Alencar foi rápida e impiedosa, como uma avalanche que consome tudo em seu caminho. O processo por falsidade ideológica e crime de lesa pátria foi levado até a corte, onde o escândalo ganhou proporções nacionais. O barão perdeu suas terras, seus títulos e o pouco que restava de sua dignidade nos tribunais do império. Ele terminou seus dias em um isolamento amargo, ouvindo os sussurros de seus próprios fantasmas nos corredores de uma casa em ruínas. Frederico, incapaz de suportar a mancha em seu nome, desapareceu na obscuridade, fugindo para onde ninguém conhecesse sua história. E Bento, o gigante das trincheiras, não buscou vingança, mas sim a construção de uma vida que lhe foi negada desde o nascimento. Com a ajuda dos veteranos que lutaram ao seu lado, ele fundou uma comunidade para ex-combatentes e suas famílias. Seu nome foi finalmente gravado nos livros da paróquia, não na coluna de bens móveis, mas como cidadão livre e respeitado. Ele guardou a carta do general Osório em uma moldura de madeira, não como um troféu, mas como um lembrete do preço da verdade. Bento viveu até uma idade avançada, sendo consultado por cartógrafos e historiadores, que queriam entender a guerra que ele venceu 2 vezes. A mancha de café e o rasgo na página 142 do Arquivo do Exército ainda estão lá, em algum lugar de Brasília. Eles são a prova física de que, por trás de cada grande herói oficial, pode existir um Bento que o sistema tentou apagar. A história do gigante das trincheiras nos ensina que a justiça pode tardar, mas ela encontra seu caminho através das sombras. O Brasil é feito de milhares de histórias como esta, enterradas sob camadas de burocracia e preconceito secular. Contar a história de Bento é resgatar uma parte da alma deste país que foi forjada no sacrifício dos invisíveis. Inscreva-se no canal para garantir que mais registros como este sejam trazidos à luz da verdade. Comente abaixo. Qual outra história da escravidão no Brasil você gostaria que investigássemos detalhadamente?
A sua inscrição ajuda a manter viva a memória daqueles que lutaram para que hoje pudéssemos contar a verdade. Eu sou o seu investigador de casos antigos, e este foi o dossiê Bento, o gigante de Itaperuna. Fique atento, pois o próximo arquivo que vamos abrir pode estar mais perto de você do que imagina.